Prontinho. Beleza, quer começar? Vamos começar? Vamos começar. Então tá. E aí, Não é- pessoal? Boa tarde, bom dia e boa noite, queridos caravaneiros. Estamos aqui mais uma vez. Mais um estudo Eba. bolado do Caravana Show, né, Luísa? E esse vai ser bolado, porque é um tema super importante, super interessante e polêmico. Então a gente vai falar de uma coisa aqui bem interessante para quem curte estudar sobre o assunto. Pois é, um tema realmente muito polêmico, né? E já vale, né, a gente trazer que é um tema que está tendo várias discussões, né, atualmente sobre esse tema, ainda não tem nada muito definitivo, seja em parâmetros religiosos ou políticos ou sociais, né? Então a gente vai trazer aqui uma perspectiva, mas sempre aberta ao debate, né, Luiz? Não, perfeito. Acho que essa é a parte, inclusive, mais importante do vídeo de hoje, para que a gente possa falar sobre isso sem que seja algo punitivo ou de uma maneira julgando qualquer decisão, pensamento contrário ou qualquer tipo de coisa nesse nível, né? Porque é um assunto que realmente merece muito debate. Porque se fosse um assunto, né, que não fosse sério, que não fosse importante, seria mais alguma coisa né, de explanação. Agora é um assunto sério, ele precisa de debate, ele precisa que a gente converse sobre isso. Então, é sobre o aborto que a gente vai falar hoje. Exatamente. E para começar, vamos com aquela prece bolada, né, para os bons espíritos estarem auxiliando a gente aí na condução desse estudo, né? Você faz a prece de início? Faço sim. Então, vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento. Agradecer a Deus pela oportunidade que a gente tem de sempre estar estudando, de sempre conhecer um pouco mais dos seus ensinamentos. Agradecer a Deus pela oportunidade que a gente tem de passar esses conhecimentos, de estudar em conjunto assuntos tão importantes que envolvem a evolução, que envolvem o aprendizado e principalmente que envolvem o amor. Que a espiritualidade esteja conosco nesse momento, para que a gente possa compreender sempre aquilo que é melhor para o nosso crescimento e que a gente possa sair daqui muito melhor do que a gente entrou. Que assim seja. Graças a Deus. Então, partiu. Partiu. E aí, ao longo do estudo, pessoal, a gente convida vocês novamente para estarem expondo as perspectivas de vocês, ainda mais sobre esse tema, o que vocês acham, se vocês fazem parte de alguma religião, qual que é a perspectiva que a sua religião tem sobre isso. É uma troca de ideias. Sim, sim, sim. Bora lá. Bora. Bom, acho que para a gente começar, né, a falar desse assunto, a gente precisa entender primeiro o que o espírito fala sobre qual é o momento em que a vida começa, né? Muito do que a gente fala sobre o aborto vem porque muitas religiões ou pessoas têm a certeza, de acordo com as suas fés, de que a vida começa no momento da concepção, né? Quando lá tem a concepção do sêmen e do óvulo, né? Aí é aí que a vida começa. Essa é a ideia mais geral que se tem quando a gente fala do assunto. Então, quando a gente fala e pode abortar ou não pode abortar, a gente utiliza muito essa noção de que começa no momento da concepção para dizer sim ou não. Cientificamente, disse que não começa no momento da concepção. Começam semanas seguintes, onde aquele feto ele vai se desenvolvendo e criando, né, o seu sistema nervoso e tudo mais. Para a ciência é isso. Para algumas religiões é no momento da concepção. E aí, para o espiritismo, será que a vida começa no momento da concepção? Na verdade, a gente precisa entender que nós somos espíritos milenares. A nossa vida começa antes da concepção, né? Muito Essa é antes. uma parte muito importante, porque a gente já vive ali. O nosso
Espírito, ele tá feito, ele foi criado há muito, 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 muito tempo. Então, ele não a vida para o espiritismo não começa na concepção, mas a vida daquele espírito que já existe se liga àquela nova criação no momento da concepção. Tá claro isso? Acho que sim, né? Ficou claro, né, essa parte, Thiago. Sim, sim, ficou bem, bem claro, né? Porque justamente existe essa, é uma das coisas que compõe o debate, né? Em que momento a vida começa? Então, é algo que a gente precisa manter claro, né? Novamente, essa é a perspectiva do espiritismo. E olha aí, bateu até um certo orgulho quando você falou, poxa, somos espíritos milenares. Eu falei, caramba, olha que responsabilidade. Nossa, Você eu vê que falei, coisa. A é, gente existe faz muito tempo e a gente ainda tá aqui. muito tempo. E isso nos lembra também daqueles estudos que a gente teve, né, no Caravana Show um tempo atrás, falando também sobre questão que a gente vai ver depois, né, mas que tem a ver com temas que a gente já falou, por exemplo, planejamento reencarnatório e outros vários fatores, né, que mostram pra gente de que a vida não é somente circunscrita a um material, né? Uhum. Mas é algo muito além disso. E como o Espiritismo Exatamente. traz, nós somos espíritos imortais, né? Exato. A gente veio de muito tempo atrás e vai viver para todo sempre. Então, isso é uma questão aí que se É, pega se a gente parar para pensar, né? é importante. Para sempre há muito tempo, hein? É muito tempo. O que é para sempre, né? Enfim, pode passar, Tiago. Vamos lá. Mas, beleza, a vida começa lá muito tempo atrás e o nosso espírito se liga àquele serzinho ali que está sendo criado. Mas e se o assunto é gestação? A ideia não é criar-se a vida no momento da gravidez. Mas o que significa, então, a gestação? No Livro dos Espíritos, o Kardec faz a seguinte pergunta. No intervalo da concepção até o nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades? Ou seja, vou trazer essa pergunta aqui que o Kardec falava difícil. Quando a pessoa vai lá e tem a concepção, cria lá o serzinho lá, piquititico, não tem nem corpinho ainda. Nesses 9 meses em que a mulher está grávida, o espírito ele tem noção do que está acontecendo? Ele tem toda a liberdade? Ele consegue fazer tudo já? E a resposta que os espíritos dão é mais ou menos segundo a fase. Porque ainda não está encarnado, mas está não está dentro da semente que fica na barriga da sua mãe. Mas aquele espírito, ele está ligado àquilo que está caminhando e evoluindo para o nascimento. Então, de acordo com as fases, ele está tendo um pouquinho mais de noção, né, de tudo aquilo que está acontecendo. E essa parte é muito importante, que os espíritos dizem. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a envolver o espírito, advertido assim de que chegou o momento de tomar uma nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento, porque o que acontece? Quando um espírito vai encarnar, ele fez lá todo o seu planejamento encarnatório, falou, eba, chegou minha vez, vou encarnar. Graças a Deus. Aí ele vai lá e se liga àquela concepção. Mas nesse momento ele começa a ficar um pouco perturbado, porque é o processo, para que ele consiga principalmente passar pelo momento de esquecimento das suas vidas passadas e de preparação para uma nova reencarnação. Então, da concepção até o nascimento, ele está nesse processo. Ele está nesse processo de perturbação que vai acontecer e vai ser finalizada quando ele nascer. Então, nesse intervalo, o seu estado é mais ou menos o de um espírito encarnado. Ou seja, ele não está encarnado ainda, mas ele está se preparando para esse processo. Durante o sono do corpo. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado se apaga desde que entrou na vida. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória no seu estado de espírito, ou seja, quando desencarna, quando ele volta ao estado de espírito, as coisas vão ficando mais claras.
essa perturbação, gente, uma coisa bem legal da gente falar, é que ela finaliza só depois, inclusive quando a criança tem uns 7 anos, Sim. esse esquecimento total finaliza ali mais ou menos entre os 7 anos. Por isso que é muito comum que... Ixi, a minha câmera apagou, né? Que Apagou, né? legal. Voltou. Voltei. É por isso que algumas crianças, por exemplo, têm memória da vida passada, né? Você vê muitas crianças falando, ai, porque eu fiz isso? Ai, porque a minha mãe não era essa, era outra. Porque ele ainda tá nessa fase de perturbação. Beleza? E não é uma coisa, é como a gente vê, né, rápida, né? É uma coisa que vai acontecendo de forma gradativa Sim, e existem coisas que já vão sendo mais ou menos definidas antes mesmo do momento, como você disse, da concepção, né? Então, beleza, o momento da concepção, daquela geração daquele corpo, é um processo X. Porém, já aconteceram diversos processos antes desse momento e vão acontecer diversos processos depois. E isso que você falou é muito interessante, porque a gente vê, por exemplo, uma tendência, certas tendências, né? Ah, a criança nasce e aí ela começa a certas coisas inexplicáveis também, certos gostos, certas inclinações, certos gostos começam a ser ali demonstrados por aquele ser, né? Que às vezes a gente fala, uai, mas de onde veio isso, né? Porque aos pouquinhos essas coisas vão voltando, né, para aquele ser. E como a gente viu também em estudos passados, tudo isso tem um propósito, né? Lembrando que o espírito é imortal, como você falou, né? Ele é milenar. Mas aquele corpo, por mais que ele seja de um corpo de uma criança, tem um espírito que já viveu anos e anos e anos e anos. E com o passar do tempo, enquanto encarnado também, ele vai saindo desse estado, digamos assim, zero a zero e vai começando a tomar ali a sua própria forma, retomar ali seus gostos, seu estado, digamos assim, mais consciente, né? perfeito, né? É isso aí mesmo. E nada é fácil, nada é simples, né? Não é só concebeu, entrou, beleza, nova chance. Tem Uhum. todo um processo antes, o planejamento encarnatório, a combinação entre o espírito que vai nascer e a família onde ele vai nascer, porque também tudo isso é combinado, não é do nada, e por aí vai. A, Mas vamos falar pertur... mais. a perturbação também pode ser aquilo, né? Quando você fala assim, ah, vou pra escola e bate aquela saudade, mas aí quando o relógio dá 6 horas da manhã que você tem que acordar pra ir pra escola, ou 5 horas, você fala assim, pô, será que eu tô tão animada? Sim, e tem casos que a gente vai falar sobre isso, mas que os espíritos podem desistir. Exatamente. Tem Mas a tudo. gente vai falar sobre isso. Bora. Bora lá. E então, continuando, o Kardec também pergunta: quando falha uma encarnação para o espírito por uma causa qualquer, é ela suprida imediatamente por outra existência? Então ele pergunta: se não rolou a encarnação, tá lá, tá grávida a mulher, se ela fez um aborto, se não deu certo por alguma doença, sei lá, se falhou por alguma questão, é suprido imediatamente? Ele vai imediatamente para outro corpo? E aí a resposta é: nem sempre imediatamente. O espírito necessita de tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação instantânea decorra de uma determinação anterior. Então, às vezes, antes daquilo tudo acontecer, antes de falhar, o espírito há uma determinação de você precisa reencarnar agora, nessa família, ou sei lá, tem alguma determinação, alguma questão ali já combinada. Aí sim pode ser que ele reencarne imediatamente. Mas na maioria das vezes não, porque lembra, é todo um processo. E aí ele vai ter que passar por todo um processo de novo. Porque a nossa, inclusive o nosso planejamento reencarnatório, ele parte também de acordo com a pessoa que a gente vai reencarnar. O meu planejamento reencarnatório está entrelaçado ao planejamento reencarnatório da minha mãe. Porque nós precisamos resolver questões, porque nós precisamos crescer em determinados pontos juntas. Ela vai me ensinar coisas, eu vou ensinar coisas. E às vezes não é aquela mãe, precisa reorganizar várias coisas. Então, essa questão imediata não é assim que funciona.
E o Kardec continua. O espírito, uma vez unido ao corpo da criança e não podendo mais retroceder, lamenta algumas vezes a escolha feita. Ixi, e aí? Será que ele fala, ai, não quero mais? Será que a gente fala isso? Eu tenho certeza. Nunca falei. Não, não, sempre quis. Aí eles respondem: queres perguntar se, como homem, ele se queixa da vida que tem? Se desejaria outra? Sim. Se lamenta a escolha feita? Não. Porque não sabe que a escolheu. Então, isso ele tá falando depois que a gente já reencarnou. Ele se queixa daquilo? Sim, se queixa. Claro, a gente se queixa todo santo dia. Mas a gente lamenta. Às vezes, lá da língua pra fora, a gente lamenta, né? Ai, não queria ter nascido. Mas aí, no final das contas, a gente fala, ai, credo. Bate na madeira, fala assim, ai, Senhor, perdão. Enfim, porque é isso, né, que a gente necessita. Aí, o espírito, uma vez encarnado, não pode lamentar uma escolha de que não tem consciência, mas pode achar muito pesada a carga. E, se a considera acima de suas forças, é então que recorre ao suicídio, que já é outro Outro assunto, assunto. bem levinho também. Tudo leve. Bem tranquilo de Só conversar. assunto tranquilo. Só assunto tranquilo. E aí, é isso. Então, a gente não se lamenta de ter escolhido, porque a gente às vezes nem sabe o que escolheu, a não ser que você estude o espiritismo, mas a gente reclama. Inclusive, antes de entrar, muitas vezes a gente fala, não quero mais, posso voltar? E aí, vamos ver o que acontece. E é interessante, né, mais uma vez, a perspectiva do espiritismo, né, que às vezes a gente está em situações na vida que a gente fala, nossa, mas de onde é que for arrumar esse troço pra mim? Aí depois que desencarna, os espíritos vão pegar que nem uma fita, aí vão mostrar, pera aí que eu vou mostrar rapidinho. Aí vai estar lá o seu espírito falando, não, porque eu quero passar uma dificuldade assim, porque eu acho que isso vai garantir o meu progresso espiritual mais rápido. Aí seu espírito E a vai, gente ainda fala, vai ser tranquilo. vai, confia. Vai ser, ó, suave. Já passei por aquilo ali umas 5 vidas. Agora nessa vai ser tranquilo. Aí o mentor espiritual vai olhar pra você e vai falar: tem certeza? Não, confia. Tem certeza? Pode deixar, já tranquilo. Então vai lá. Vai, filhão. Aí quando chega na vida a gente tá, não, mas nossa, de onde foi sair tanta dificuldade? A gente pediu. Olha aí que legal. Exatamente. Cara, eu conheço um caso de uma menininha que ela minha mãe engravidou dela e tal. E a mãe tinha tentado engravidar várias vezes e não tava conseguindo. Teve alguns abortos naturais e tudo mais. E daí conseguiu engravidar. Aí a menininha, gente, a criança, ela demorou, ela não nasceu de 9 meses, ela nasceu de 10. Olha, E foi, o médico teve que tirar, meu porque ela Deus. não queria nascer. Imagina se esse espírito queria ou não queria nascer. Ainda nasceu com cara de brava. Nossa, Nasceu com cara de muito brava. Então realmente não queria estar aqui. Mas ela a gente nasceu já escolhe. falando, pô, tô aqui de novo. Não é possível. Eu tô aqui de novo. Exato. Vamos ver o que vem a seguir, pessoal. Vai lá, Thiago. Essa parte é bem tranquila pra você. Suave na nave. O cachorro até levantou aqui. De acordo com a legislação brasileira, o aborto é considerado crime? O aborto natural não é crime e ocorre quando há uma interrupção espontânea da gravidez. O acidental também não é crime e pode ter por origem várias causas, como traumatismos, quedas, etc. O aborto criminoso é aquele vedado pelo ordenamento jurídico. O aborto legal ou permitido se subdivide em terapêutico ou necessário, utilizado para salvar a vida da gestante ou impedir riscos iminentes à sua saúde em razão da gravidez anormal. Eugenésico ou eugênico é feito para interromper a gravidez em caso de vida extrauterina inviável. Ou seja, isso também está sendo debatido atualmente, né? A gente tem várias frentes aí. E como a gente pode ver, pessoal, existem alguns momentos onde o aborto é permitido.
né? A gente vê até mesmo no Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta algo nesse sentido, né? E aí, justamente, os espíritos trazem a resposta de que preservar a vida da mãe, né? Aquele espírito vai ter que iria encarnar naquele bebezinho, né? Ele também vai ter a sua oportunidade, enquanto que muitas das vezes todos esses acontecimentos, que é claro podem acontecer, né? Eles também servem como uma oportunidade, um aprendizado, algo nesse sentido, né? Então, né? Não é algo fácil, igual eu falei. Ainda perante aí essa questão, a gente está conversando, está debatendo de maneira, né, aberta, de maneira formal, tanto no meio da política quanto em outros meios, e para se chegar, né, a novas perspectivas disso, escutar várias frentes, porque não é algo simples, né? Existem vários fatores, né, que a gente viu algum deles e não é um assunto fácil de se chegar a um consenso, sim, não, certo, errado, né? Então, cada um tem a sua perspectiva e nesse caso, né, a perspectiva é, a gente está trazendo mais uma vez aqui a do espiritismo, né? E na política a gente tem essas circunstâncias no qual ele é legalizado, permitido, né? Sim. E a hora que ele fala que o aborto criminoso é aquele vedado pelo ordenamento jurídico, é tudo que foge a isso, né? Então, no Brasil é considerado crime qualquer aborto que não seja natural, acidental ou necessário, né? De acordo com a saúde e tudo mais. Então, no Brasil é considerado crime qualquer outro tipo, esse tipo de aborto. É isso aí. Vamos ver. Vamos lá. Porém, para o Espiritismo, a reencarnação é uma maneira de conseguirmos melhorar na escala evolutiva. Reencarnar é como uma escola, muitas vezes escolhidas por nós mesmos, para que possamos caminhar um pouquinho mais rumo à perfeição. Por isso, na visão espírita, o aborto é considerado um erro perante as leis divinas, já que é a quebra da oportunidade de evolução de um espírito. Essa ação é passível de ser expiada em outras encarnações, né? Porque, justamente igual a gente falou, às vezes a gente está lá no plano espiritual, né, esperando às vezes uma oportunidade para encarnar, porque, como a gente também vê, né, existem certos momentos, né, a gente precisa de às vezes de aprender algumas coisas lá no plano espiritual antes de encarnar, são determinados processos que a gente precisa passar lá antes de passar por esse processo da encarnação, né? E aí às vezes a gente está lá esperando e tal, aí que nem é jogo de futebol, levanta a plaquinha lá, aí a gente olha lá, aí o nosso número, olha pro técnico, fala, o nosso mentor tá lá, ó, vai lá, vai, você vai chegar ali naquele meio de campo, você vai fazer isso, aí a gente vai lá, levanta, dá aquela corridinha e vai pro jogo. E aí às vezes, né, acontecem algumas circunstâncias e aí a gente acaba voltando pro banco, né? E aí a gente fica, pô, mas o que aconteceu? Não, não, a pessoa lá embaixo às vezes decidiu por seus próprios motivos, né? Por conta disso, disso e disso. E aí vai ficar pra próxima, vai esperar só um pouquinho pra voltar. A gente fica, pô, beleza, mas eu vou voltar? Vai voltar, vou te colocar no jogo ainda, e fica tranquilo. Sim. Então, A é gente. nesse sentido, né? A escolha do aborto, eu acho que é uma coisa muito importante da gente falar que para o espiritismo, a escolha do aborto, a, a decisão, a escolha, porque não sei se a escolha é uma palavra correta, né? Porque, na verdade, nenhuma mulher gosta de passar por isso. Acho que essa é uma questão muito importante. Mas a decisão do aborto não mata um ser. Ela não mata o ser, porque o espírito é eterno. Mas ela mata uma oportunidade. Ela mata a oportunidade daquele espírito reencarnar naquele momento e trabalhar aquilo que ele tinha que trabalhar. Ele vai ficar sem oportunidade pro resto da sua existência? Claro que não. Ele vai ter outras oportunidades, às vezes com a mesma família, às vezes não, e tudo mais, porque, né, as coisas, elas continuam caminhando.
Mas é isso, quando o aborto, você tira aquela possibilidade naquele momento. De novo, reiterando, independente dos motivos, eu acredito que cada pessoa que passe por isso tem os seus motivos, as suas questões, os seus pensamentos, sem julgamento de valor nenhum aqui, porque a gente não sabe o que aconteceu para aquilo ser, para aquela decisão ser tomada, mas, de acordo com o Espiritismo, é isso que acontece na vida espiritual quando o aborto é realizado. Você pausa aquela oportunidade daquele espírito. E aí, é claro que depois isso vai ser retomado, às vezes em outra encarnação, às vezes na hora do desencarne, o espírito vai falar, pô, eu devia ter reencarnado com você, não deu por causa disso, daquilo. Enfim, podem existir diversas consequências. Mas aí também acredito que seja um assunto muito denso, assim, para talvez o estudo do aborto por espiritismo, nossa, eu acho que daria uma playlist. Uma playlist de vídeos no Caravana. E é bem amplo mesmo. E uma coisa interessante, pessoal, é que em momento nenhum, né, o espiritismo, inclusive nessa questão do aborto, igual a Luísa falou, ele não fala sobre punição, em momento nenhum. Como aí está escrito, a ação é passível de ser expiada em outras encarnações. Ou seja, são relações, pessoal, são laços que às vezes esses espíritos já têm antes mesmo de um deles encarnar, que igual a Luísa falou, tudo tem um propósito. Então, tipo assim, se você já está meio que programado ali para vir em determinada família, é porque de alguma forma aqueles espíritos se conectam antes mesmo de todos eles estarem encarnados juntos, né? Então, não existe essa questão de punição, né? Você só vai ter que resolver essa relação, né, depois. Que aí, depois você desencarna, o espírito que estava lá no banco de reserva vai falar, pô, achei que eu ia entrar para jogar, como é que é isso aí e tal. Aí a pessoa vai falar, poxa, passei por essa situação, isso, isso e isso, vamos conversar, né? Vamos achar aqui um meio comum. Ah, beleza, então. Então na próxima encarnação, vamos trocar os papéis? Eu vou vir como ter a oportunidade de ter você como meu filho, minha filha, e aí a gente vai trocando papel, pode ser? Não, pode ser. Aí você me ensina um pouco, eu aprendo com você, e aí na outra encarnação a gente troca de novo. Então, não existe essa ideia de punição, né? Existe só essa ideia de lidar com as situações e oportunidades que a existência milenar, né, proporciona pra gente. Só assim que a gente aprende, né? Perfeito. E eu acho que outra coisa também muito importante da gente falar nesse momento é que as pessoas quando falam em aborto falam muito na mulher, né? Porque daí a mulher tomou essa decisão, a mulher vai ter que espiar, não sei o quê. Mas é uma decisão muito conjunta, né? A interrupção de uma gravidez não é direito, né? De acordo com o que a gente entende, assim, da mulher, porque o corpo é da mulher, mas tem um homem ali, que pode ser o pai ou não, que deve estar relacionado nessa questão das relações entre aqueles espíritos. Também tem uma avó, tem um tio, e toda essa cadeia faz parte do relacionamento com aquele novo espírito. Então, a gente não pode colocar tudo também nas costas, né, da mulher. Então, não é só ela que teria relacionamento com esse espírito, mas diversas outras milhões de pessoas. É isso aí. Vamos que vamos. Boa. Vamos lá. Assim, mesmo antes do nascimento, o espírito já está ligado àquele feto. A interrupção da gestação significa a interrupção da tentativa de encarnação. É claro que o espírito terá novas chances, né, como você falou, em novos corpos com novas pessoas. Porém, é todo um processo que se perde. E aí, né, o nosso querido Kardecão pergunta lá na questão 353. A união do espírito com o corpo não estando completa, definitivamente consumada, senão depois do nascimento, pode considerar-se o feto como tendo uma alma, ou seja, né,
aquele feto que está ali passando por aqueles processos, ele já tem uma alma designada, um espírito, algo nesse sentido? E aí os espíritos respondem: o espírito que deve animar existe, de qualquer maneira, fora dele. Propriamente falando, ele não tem uma alma, pois a encarnação está apenas em vias de se realizar, mas está ligado à alma que deve possuir. Como a gente estava falando, existe uma designação, um planejamento, existe todo um processo que acontece antes mesmo, né, da consumação do ato ali. Então, existem vários processos, que também são assuntos densos, que envolvem vários detalhes, né? A gente tem aí as obras espíritas, às vezes, falando um pouco disso, né? E são obras complementares, a gente não recomenda inicialmente porque precisam ser entendidos antes vários processos, né? Mas é um processo complexo e, como aí os espíritos falam, né? Já existe um planejamento que envolve aquele espírito, aquele corpo e aquelas pessoas encarnadas antes mesmo desse espírito já estar ali consciente encarnado, né? Mas aquele feto ali naquele momento, né, ainda não existe ali um espírito animando ele, digamos assim, né? Sim, perfeito. Vamos ver o que a gente tem. Vocês estão gostando, pessoal, do estudo? Deixem aí nos comentários pra gente as perspectivas de vocês. Só não vale xingar. Xingar não pode, Papai do Céu não gosta. É Mas isso pode, aí. pode criticar com carinho. Dê aquele cascudo de amor, mas por favor, com amor. E aí, a gente começa a pensar, tá bom, se tem todo um processo, se é importante, blá blá blá, tudo isso que vocês estão falando, por que ocorrem os abortos naturais? Por que acontece então? Se não pode, por que acontece? Se é divino, por que... Pois é, como todas as respostas do espiritismo depende. Depende. Depende daquilo que é necessário. Pode passar, Tiago, porque a resposta está no próximo slide. Tem várias perguntas que falam sobre isso no Livro dos Espíritos. E eu peguei elas, né? Obviamente. O Kardec faz a seguinte pergunta. Há, como indica a ciência, crianças que desde o ventre da mãe não têm possibilidade de viver? E com que fim isso acontece? Então tá, lá no ventre já sabe que não vive, né? Os famosos, quando a criança nasce, né? Natimorto, quando já nasce morto. E aí, a resposta. Isso acontece frequentemente e Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a encarnar. Às vezes a criança, né, o bebê tem uma doença ali e já sabe que vai morrer, mas é necessário que aqueles pais passem por aquilo, que aquele espírito passe por aquilo. E lembrando, gente, nada é punição, é tudo sempre muito bem planejado pela espiritualidade, inclusive pelos espíritos que passam por isso. A gente não lembra muitas vezes, mas é tudo muito planejado para que alguma coisa se aprenda com aquilo. Às vezes é necessário aprender a ter mais fé, às vezes é necessário aprender a ser menos agressivo com as situações da vida. Às vezes aquele espírito precisava de um pouquinho de tempo e aqueles pais se propuseram a auxiliar. Então, podem ter diversas respostas para isso, mas existe essa situação. E o Kardec pergunta: há crianças natimortas que não foram destinadas à encarnação de um espírito? Ou seja, a criança nasce, tem aquele feto, desenvolve, mas não tem nenhum espírito que está ligado a ela? A resposta: sim. Há aquelas que jamais tiveram um espírito destinados aos seus corpos. Nada devia cumprir-se nela. É somente pelos pais que essa criança nasce. Já vi histórias de pessoas, mulheres que engravidam, uma criança que já está morta no ventre, mas a mãe não quer retirar, ela termina a gestação para que aquilo aconteça por escolha própria, por exemplo. Enfim, existem diversas explicações, né, diversas respostas
para isso. Então é um grande depende, né? O espiritismo sempre ajudando a gente com respostas muito claras, não é mesmo? E aí ele continua nessa mesma pergunta. Um ser dessa natureza pode chegar ao tempo normal de nascimento, ou seja, 9 meses? Sim, algumas vezes, mas então não vive. Então não tem a alma para que ocupe esse corpo encarnado. O que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morrer antes de nascer? Aí é uma questão muito importante. Pode ser por aborto natural, por aborto não natural, por alguma, sei lá, doença, enfim. O que acontece com o espírito que é abortado? Ele escolhe outro. Olha como as coisas, elas são menos punitivas do que a gente imagina. Né? Eu acho que isso... Gente, eu acho isso de uma importância, porque a gente precisa entender esse assunto tão delicado de uma forma leve, para que isso não seja algo que nos puna eternamente, né? Então, o espírito, você não mata uma pessoa, você não mata um espírito, porque ele é imortal. Você mata a oportunidade, você atrapalha ali aquele caminhar, mas ele escolhe outro, tá? Ele não vai ficar eternamente vagando infeliz. E aí, a última pergunta é: qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? Aí a resposta: as imperfeições da matéria, na maioria das vezes, são a causa dessas mortes. Então, a matéria que não conseguiu ali se formar da forma que deveria se formar, acaba trazendo o desencarne desse espiritinho aí, que precisava reencarnar. Eu acho... Tô cheia de eu acho hoje, né? Hoje eu tô cheia de opinião. Mas é que eu acho que esse é um assunto muito dolorido para as mulheres. Sim. Porque ninguém quer abortar. Nenhuma mulher quer passar por isso, né? Independente das suas escolhas e decisões. Nenhuma mulher quer passar por isso, porque além de ser algo psicologicamente difícil, é uma invasão do nosso próprio corpo, né? Então, eu acho muito importante a gente olhar para esse assunto com uma sensibilidade muito grande, assim. A gente entender todos esses processos de maneira muito racional é muito importante para a gente entender o que acontece, o que não acontece e tudo mais. Mas a gente precisa tratar disso tudo de uma maneira muito sensível, né? Sem julgamento, eu vou repetir isso várias vezes hoje, sem julgamento e sem punição. Com certeza. E uma coisa também que eu acho importante, pessoal, existe sempre também tanto seres encarnados quanto seres desencarnados ali, de qualquer forma, auxiliando, dando suporte, sabe, sustentando ali a situação de uma forma para que, independente de decisão, independente de contexto, independente do que for, o amor e a fraternidade sempre estarem presentes ali. Então, principalmente nesse aspecto de sensibilidade, né, pensando justamente como você falou, Luísa, que é uma situação muito delicada, uma situação muito sensível. Essas são principalmente as situações onde o amor e a fraternidade têm que estar ali presentes a todo momento. E de fato estão, né, presentes ali a todo momento. Primeiro por Deus, depois por pessoas que estão ali ao redor, pelos espíritos desencarnados também. Então, é um momento muito difícil, né? Independente do motivo, independente de tudo, né? É um momento difícil, mas é um momento que ainda assim apresenta ali pessoas e amor ali, né? Ao redor, a oportunidade disso. Então, não se esqueçam disso, pessoal. Isso. Vamos para a próxima. E existe algum caso em que a doutrina espírita permite o aborto? Porque permite, entre aspas, porque quem somos nós para permitir ou não permitir alguma coisa, né?
E a resposta é sim, no caso em que a genitora corre riscos. A doutrina espírita, ela tem essa resposta de maneira muito clara, assim, né, no Livro dos Espíritos. O Kardec pergunta, no caso em que a vida da mãe estaria em perigo pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? E a resposta é preferível sacrificar o ser que não existe, que ainda não está encarnado, a sacrificar o que existe, ou seja, aquela pessoa que já está encarnada. Então, essa é uma parte, assim, bacana da gente entender, em que a gente pode olhar para aquele ser encarnado. Novamente, lembrando aqui que o espiritismo em nenhum momento vai falar aborto tá tudo bem. Não, a gente viu até agora que tem coisas muito importantes relacionadas a isso. Mas, nesse caso, é um caso específico, né? Em que a gente precisa olhar para aquele ser ali que já está encarnado, que está em sofrimento. E eu quero dar um exemplo aqui daquele caso polêmico de uma menininha de 11 anos, 10 ou 11 anos, que foi, né, assediada e ela engravidou. E aí ela foi permitida pela justiça em fazer o aborto, principalmente porque o caso dela, a vida dela, o corpo dela não estava preparado e estaria em risco. Ou seja, a vida da mãe, que é até estranho falar mãe para uma criança de 10 anos, mas a vida da mãe estaria em risco, né, naquele caso. Então, sim, o aborto, de fato, foi o melhor naquele caso ali, para aquela criança não sofrer tudo né, que queriam que ela sofresse. Aquele corpinho que não estava nem preparado para uma gestação. Exatamente, e eu acho que esse caso que você falou, né, toca muito a gente, né, e mostra pra gente da importância do suporte, né, necessário ali para principalmente a mãe, né, em um caso complicadíssimo como esse, né, que precisa-se ali de um suporte físico, de um suporte mental, psicológico, né, então é aquilo, pessoal. Também é uma oportunidade para gente que não está diretamente ali envolvida nesse caso, mas que a gente pode estar ali alimentando um sentimento de fraternidade, fazendo uma prece, trabalhando na gente essa sensibilidade também. Lembrando que cada um de nós tem uma ligação de fraternidade, de irmandade uns com os outros, né? Então, é um convite também para que a gente pense nesses casos que acontecem com o tema do aborto de uma forma até mesmo familiar, né? Quando a gente pensa naquele conceito de família universal, né? Então, é trabalhar esses sentimentos na gente, essa fraternidade, esse suporte, é ajudar, pensar em ajudar aquelas pessoas, né, que passam por esse tipo de coisa como próximas da nossa família mesmo, porque de fato são, né? Então, o suporte, o apoio, o amor, como eu disse, são necessários, precisam ser constantes em todas as situações, e numa situação tão sensível quanto essa, é preciso ter ainda mais forte, mais presente, mais próximo ali, né? Todos os envolvidos. Perfeito. Mesmo que você não concorde, mesmo que você não concorde, é ainda mais importante que haja fraternidade com aquele que você não concorda. Porque é para isso que a gente está aqui, né? A caridade no Livro dos Espíritos, uma das partes da caridade é a indulgência, uma das partes principais, que é o perdão das faltas alheias. Então, se você acha que o outro está faltando, né, está cometendo faltas, mesmo assim, perdoe, faça prece, pense pelo bem daquela pessoa, independente se você concorda ou não, porque eu acho que essa é a parte mais importante do que a gente está fazendo aqui, né? Na vida Exatamente. mesmo. Exatamente. Vamos ver para a próxima. Bora. É uma pergunta complicada. Ai, e é assim que a gente vai fechar esse estudo de hoje. E aí? E aí, galerinha? É, eu, há 10 anos atrás, eu dei aula no
cursinho da Universidade Estadual aqui da minha cidade. Eu dava aula de português. Uma vez a gente estava tendo uma aula interdisciplinar sobre vários assuntos, né, por conta do Enem. E aí o assunto da vez era o aborto. Era a legalização do aborto, não e tudo mais. E aí era uma sala de 150 alunos, então era muita gente. E uma das alunas era uma senhorinha, que estava tentando fazer faculdade de novo, super legal, super fofa, né? E eu percebi que ela ficou muito mexida com o assunto. E eu sempre fui espírita, né? Sempre fui espírita, então eu nasci em família espírita, e então eu sempre tive esse entendimento. A gente sempre falou disso muito em casa, né? Sobre espiritismo, sempre estudei. Então, tudo que a gente está conversando hoje, né, no episódio de hoje, eu já falei muito, já conversei muito, já mudei de opinião, já voltei, já troquei de opinião de novo, porque é assim que a gente evolui. E aí essa senhora, no final da aula, me chamou, falou, com o olho cheio de água, assim, falou: professora, eu posso te contar uma coisa? Eu falei: pode. Ela falou: quando eu era novinha, adolescente, eu engravidei e eu fiz um aborto. Você acha que eu vou pro inferno? Ai, gente, aquilo me doeu de um tanto. E o que eu disse pra ela? Primeiro, que nada era sobre ela e a humanidade. Tudo era sobre ela e a espiritualidade. E em segundo lugar, o que importava mesmo, de verdade, era o amor que ela construía dentro da consciência dela. Independente do que ela fez, independente do que ela fazia, independente do que ela comia, vestia, se tudo na vida dela fosse baseado no amor, tudo na vida dela ela receberia com amor. Eu não sei os motivos pelos quais ela fez um aborto. Eu não sei os motivos que levaram ela a tomar essa decisão, ela não me falou. Mas o que eu sei é que uma pessoa que faz o aborto nunca faz porque quer. Né? Não é uma diversão, como eu já falei. Abortar é um ato difícil, né? Eu, Luísa, com o entendimento que eu tenho, não faria um aborto na minha condição hoje. Mas quem sou eu para dizer o que o outro deve ou não fazer? E mais, quem sou eu para julgar o que o outro fez ou não fez? Então, o que eu falaria para uma pessoa hoje, novamente, que chegar para mim e falar: fiz um aborto e agora? Eu vou falar: agora eu não sei o que você faz, mas eu sei que eu tô aqui para lidar com isso com você. Porque as decisões da nossa vida são todas riscadas num caminho. A gente caminha com as nossas decisões, mas essas decisões não são o ponto final da nossa vida. As nossas decisões são apenas portas que a gente abre ou fecha. Mas não é uma porta, duas portas. A gente tem portas o caminho inteiro. A gente tem portas o caminho inteiro. Então, assim, busque auxílio psicológico para lidar com isso, porque não é fácil. Busque auxílio médico para lidar com isso. E busque auxílio espiritual entre você e aquilo que você acredita. Não precisa ser espiritismo, não precisa ser evangelho, catolicismo, umbanda. Pode ser tudo isso, pode não ser nada. Mas busque auxílio espiritual naquilo que você acredita. Porque é um momento muito difícil e não se julgue até o final da sua vida. Mesmo que você não concorde mais com a decisão que você tomou, mesmo que você tenha mudado de ideia, mesmo que, sei lá, tenha se arrependido, não se julgue, não se culpe até o final. Porque se a gente fizer isso, a gente não consegue continuar caminhando nesse caminho de portas abertas e fechadas. A gente não consegue. Então, assim, eu acho que a coisa mais importante que a gente pode falar é: tá tudo bem. Deus tá do lado de todos nós, independente dos das nossas escolhas, decisões, erros, acertos, e independente de tudo. Porque todos nós estamos aqui para aprender, né? A minha decisão
X pode ter o mesmo peso da sua decisão Y, ou não. Porque a gente não pode cobrar de todas as pessoas a mesma coisa que a gente faz, porque as pessoas não têm. Nós não temos os mesmos conhecimentos, né? Nós não temos as mesmas ideias, nós não temos a mesma evolução. Então, é isso. Eu acho que essa resposta não tem uma resposta fechada. Então, eu queria deixar uma resposta muito mais fraternal do que uma resposta pronta, porque não tem. Com certeza, eu acho que é a melhor resposta, independente do que for, independente do contexto, independente da perspectiva. Sintam-se abraçados, sintam-se abraçadas, né? Somos todos uma família universal e, como você disse, é algo muito além de sim, não, certo e errado, é algo muito além de uma resposta única, é algo muito além do que um momento específico, um contexto específico. Então, independente disso tudo, sintam-se abraçados, sintam-se abraçadas, né? Estamos todos aqui juntos, tendo a honra de compartilhar esses momentos juntos uns com os outros, né? E precisamos estar aqui também uns pelos outros, né? Não somente uns com os outros, né? E principalmente nesses momentos, sintam-se abraçados e saibam que, justamente, né, como você falou, não existe essa questão de punição. Existem portas, existem escolhas. Independente delas, vai estar todo mundo junto com suporte, todo mundo junto com amor, com fraternidade para atravessar por esses momentos, principalmente os mais difíceis, né? Então, sintam-se abraçados aí, porque no final é sobre isso, né? Fraternidade, amor e acolhimento. E é isso, gente. Meu Deus do céu. É, Ai, que episódio difícil, né? um Difícil ele. pouquinho. Um Mas eu espero pouquinho. que tenha sido um bom episódio, um bom entendimento. Compartilhem, né, com quem vocês acham que precisa. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram ou não gostaram. Às vezes, eu já mudei de opinião tantas vezes, vai que eu mudo de novo, né? Não tem problema não mudar de opinião. É isso aí. E é isso. É Bora isso, para nossa pessoal. prece. E compartilhem também as perspectivas que vocês têm sobre esse tema. Como a gente falou lá no início, é um tema que é difícil, como vocês puderam ver, sensível, mas ele é extremamente necessário e é um tema que, como a gente falou, né, e é uma das coisas que conduziram todo esse estudo, é um assunto que precisa de fraternidade e de muita abertura para conversas, né? Não é um assunto fácil de conversar, mas é um assunto necessário. Então, é através do diálogo que a gente vai conseguir chegar a degraus assim ainda maiores nessa frente, nessa discussão e em outros assuntos também que são muito difíceis, mas extremamente necessários. Só para finalizar mais uma coisinha, eu acho que esse é um assunto muito importante né, nas rodas religiosas e tudo mais, já que a gente está falando isso dentro do espiritismo, mas é um assunto urgente, né, na saúde, na política, é uma questão de saúde pública. Então, debatam sobre isso sem animosidade, sem agressividade, não pode bater em ninguém, Lembre-se disso, não pode. mas debatam sobre isso, né? Eu acho que é uma questão importante aí na saúde, na política, na religião, na nossa vida, porque perpassa todos nós. Exatamente, todas essas frentes, né? Mas como a Luísa falou, isso é muito importante. Não batam nos outros, sabe? São esses assuntos que principalmente às vezes, não sempre, dá vontade de você bater no outro, mas são esses assuntos que você não pode, porque eles são os assuntos que mais precisam de diálogo. Então, um xingamentozinho, você controla, toma cuidado e tal. Principalmente, não batam nos outros. Conversem. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá para nossa prece. Convido a todos aí para fecharem os olhos, buscarem acalmar os pensamentos, respirar fundo, relaxar o corpo. Primeiramente, agradecer,
a Deus por essa grande oportunidade de estarmos aqui conversando. Agradecermos a Deus por esse meio adequado no qual temos de dialogar, de aprender, de ensinar. Agradecer aos bons espíritos que nos ajudaram a conduzir esse estudo, que nos ajudaram a absorver os ensinamentos necessários para que pudéssemos aprender acima de tudo, para que pudéssemos trabalhar em nós sentimentos, virtudes, valores, para que possamos aplicar em nosso dia a dia, mudar o mundo ao nosso redor e assim construirmos um amanhã melhor. Que possamos manter esse sentimento bom dentro de nós, que possamos sempre estar abertos ao conhecimento, ao aprendizado, e que os bons espíritos possam nos acompanhar e que sejamos ferramentas na construção de um amanhã melhor. Que assim seja, graças a Deus. É isso, Show. pessoal. Até a próxima. Não sei se a gente vai se ver até o Natal. Feliz Natal, Ano Novo, Páscoa, não sei. Carnaval. Carnaval. Carnaval merece um estudo. Tem que ter um estudo antes. Eu acho demais. Principalmente para quem conduz o estudo. A gente precisa mais. É, exato. Beleza, gente. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.